Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais uma edição do Ponto 3, aqui na TV Pai Eterno. E o assunto de hoje é a nossa vida de oração, a nossa experiência mais profunda e pessoal com Deus. Quando falamos e escutamos o nosso Senhor. E mais do que isso, deixar com que este relacionamento com Deus, pela oração, toque e modifique toda a nossa vida. E por incrível que possa parecer, há muitas pessoas que dizem ter dificuldade para fazer um caminho espiritual, mesmo tendo um profundo caminho de fé, inclusive presença na comunidade de igreja. E isso nós vemos inclusive no próprio relato bíblico, né? Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E é da mesma forma que nós, que somos os discípulos de Jesus hoje, podemos pedir essa graça de compreender um método para tornar a nossa relação com o Pai do Céu mais fecunda, mais afetiva, mais presente. E é por isso que no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as oficinas de oração e vida, um método criado pelo Frei Inácio Larrañaga. E recebemos, para nos apresentar esse método e esse projeto de evangelização, o coordenador da Zona Brasil das Oficinas de Oração e Vida, Darcy Guerelos, que fala conosco direto de Curitiba, no Paraná. Darcy, bem-vindo à TV Pai Eterno. Muito obrigado, Diogo, pelo convite e que todos estejam na paz de Deus. Amém. E também com a gente, uma pessoa que conhece e pode dizer como esse método modificou a sua vida de oração. Um testemunho muito bonito. Está com a gente o missionário redentorista, Padre Sidney Martins. Padre Sidney, bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado, irmão Diego. Obrigado pela presença do Darcy. E a paz a todos que nos acompanham neste momento. Muito bem. E para recuperar a história das oficinas de oração e vida, nós precisamos destacar o trabalho do Frei Inácio Larrañaga, um frade capuchinho espanhol que faleceu no ano de 2013. Em sua vida missionária, ele trabalhou no Chile e se destacou como um verdadeiro profeta da oração, sendo conhecido especialmente pelas pregações de retiros espirituais, retiros de 5 dias, que eram chamados na época de Encontro de Experiência de Deus, e que foi realizado pela primeira vez no Brasil em 1974. E a partir desses retiros, Frei Inácio propôs um programa de espiritualidade que busca orientar esse caminho de intimidade com Deus. E se tornou, na verdade, uma grande obra missionária. Foi assim que nasceram as oficinas de oração e vida. Elas foram criadas em 1986 e receberam do Vaticano o reconhecimento pontifício no ano de 1997. Então, estamos recebendo o Darcy Guerelos, coordenador da Zona Brasil das Oficinas de Oração e Vida. Quando a gente fala Zona Brasil, a gente já entende que é um projeto que está presente em vários países no mundo inteiro. Para quem não conhece, Darcy, apresente para as pessoas oficinas de oração. Até o nome já diz muita coisa, porque oficina dá a ideia de que vai colocar alguma coisa para funcionar, é isso? É isso mesmo. Então, a oficina de oração, ela tem um método, como o próprio Frei comentava, que se aprende a orar fazendo, praticando. E é a única forma de você realmente poder sustentar-se na fé. Então, vamos dizer, é uma forma prática de encontros semanais e que você leva para o dia a dia um trabalho em cima da Sagrada Escritura, de uma modalidade de oração e também uma vivência, de viver o dia em onde você esteja, no trabalho, onde for, com aquele espírito que você adquiriu na leitura e também na prática da modalidade. Então, isso. Então vamos entender aqui, a base da ação das oficinas de oração é a própria palavra de Deus, é a Bíblia, é a base desses encontros formativos para a vida de oração. Exatamente. Então, vamos dizer, a oficina de adulto, que hoje elas têm 5 tipos de oficina para criança, para adolescentes, jovens, adultos e para casais. Então, o adulto, que foi assim a primeira oficina, a forma criada, são 15 encontros,
Então, uma vez por semana, de 2 horas, e você aí ensaia, vamos dizer, passa a sessão de como você vai vivê-la durante a semana. No final de cada sessão, você recebe um folheto, considerado a prática semanal, onde você vai desenvolver 3 situações. A palavra, primeiro, depois uma modalidade, um tipo de oração, porque são várias modalidades, são 14 modalidades diferentes de como você pode orar, e com isso vai viver essa situação. Sempre digo assim, que Deus te fala, você responde na oração, e você junto com Deus vai viver a vida. Então, mais ou menos esse é o princípio inicial da oficina. Então, vamos tentar entender aqui, você explicou muito bem, mas é uma oração de intimidade muito grande com Deus, o que a oficina busca promover nas pessoas, mas ao mesmo tempo que leve as pessoas a uma prática da vida, um cotidiano marcado por essa oração. Exatamente, e nós chamamos isso de sagrada meia hora, vamos dizer, é o mínimo que você deve dedicar a cada dia para esse trabalho das 3 partes, palavra, modalidade e a vivência. Então, nessa prática, você vai, a oficina com 15 sessões, levam mais ou menos 4 meses. Se nesses 4 meses você todo dia tem um contato com a palavra, com a oração e com a vivência, isso vai criar um hábito e que você continua aplicando isso para o resto da vida. E nós sabemos que no campo da fé, da oração, ela não tem saltos, e sim passo a passo. Então, lentamente você vai adquirindo essa maneira de viver baseado na pegada de Jesus, copiando dele, então, esse andar dele, como ele orava, como ele fazia as coisas, assim você vai copiando para a tua vida o que o Senhor Jesus nos deixou para a vida mais completa, mais feliz, mais harmoniosa. Darcy já traz aqui para a gente, Darcy já traz para a gente aqui algo muito interessante quando ele fala 4 meses, meia hora por dia, os 15 encontros, que é um caminho que exige um esforço, não é simples, para que a gente vai crescer nessa relação com Deus. Aí eu pergunto para o Padre Sidney, na sua experiência como pároco, inclusive, por que as pessoas têm tanta dificuldade de orar, de rezar, Padre Sidney? Então, acredito muito o tempo, né? E se dedicar, né? Essa intimidade, esse encontro pessoal com Deus. Muitas vezes nós que vivemos numa cultura do barulho, né? Essa questão da oficina, ela nos ajuda muito porque o Frei, ele trabalha em primeiro lugar em qualquer experiência de oração, o primeiro passo é o silenciamento, né? Poder se conectar com Deus, poder se encontrar de fato com Deus. Não é uma oração assim que não vem para mexer com a vida. Então, o primeiro passo que precisa ser feito é o silenciamento. E tanto nas sessões como na Sagrada Meia Hora, o Frei sempre nos convida a fazer esse silenciamento, a entrar nessa intimidade com Deus. E nós vemos, né, na realidade do mundo hoje, que as pessoas têm medo do silêncio, né? Às vezes, até na celebração eucarística, quando há um espaço para o silêncio, as pessoas se incomodam. O que aconteceu de errado? O que está acontecendo? Por que esse silêncio, né? Por que esse silêncio depois da comunhão? Por que esse silêncio depois de ouvir a palavra? Então, as pessoas hoje têm medo do silêncio, né? De poder, de fato, ouvir. As pessoas querem falar, e muitas vezes as orações se tornam isso, uma repetição de palavras, né? Mas que não transforma a vida. Então, a oficina de oração, já partilhando, né, me ajudou muito essa dimensão, né? Antes de qualquer coisa, esse silenciamento, esse se conectar com Deus, para que, de fato, a oração possa transformar a minha vida. E a oração, né, irmão, é um diálogo. Não é só eu falar, né? É eu também escutar Deus. E eu vejo, assim, como pároco que acompanha as comunidades, que também na celebração eucarística, como hoje, até na missa, as pessoas estão incomodadas com o silêncio, o escutar Deus. Porque muitas vezes nesse silêncio Deus nos fala, Deus nos chama também a uma conversão, a uma mudança de vida. E muitas vezes as pessoas não querem ser incomodadas na sua segurança. E por isso tem medo do silêncio e por isso tem medo da oração.
dessa oração que, de fato, como é a proposta da oficina de oração e vida, que pode transformar a nossa vida. Quando o Frei Inácio desenvolveu o método, com certeza ele não tinha distinção de leigos ou de consagrados ou de clérigos fazerem essa experiência. Mas, com certeza, quando o Padre Sidney fez a oficina de oração, as pessoas devem ter falado, mas o padre aqui teve muito disso, padre. O padre também precisa fazer essa experiência do silenciamento e de se aprimorar na oração? Com certeza. Eu partilhei, né, com a minha guia, né, porque toda sessão tem uma guia que nos conduz, né, na oficina, né, e desde já agradeço a minha guia que me conduziu nessa experiência tão bonita da oficina de oração e vida, que é a Ana Cristina, lá de Paraíso. Eu que fui para lá e conheci a oficina lá, é muito forte a experiência da oficina. Então fiz essa experiência e as pessoas, quando me viu chegar, né, para a primeira sessão, assustaram. O quê? Padre aqui, né? Pensam que o padre já está pronto, né? E que não precisa também nessa busca constante dessa intimidade com Deus, né? Eu lembro e recordo muito na minha ordenação sacerdotal, né, o bispo ordenante, Dom Carlinhos, né, na pregação ele disse, né, antes de falar de Deus, fale com Deus. E por isso vejo essa necessidade também do presbítero, do religioso, né, da religiosa, de estar buscando esses mecanismos, né, que melhora a qualidade da nossa oração, da nossa intimidade com Deus. E eu posso testemunhar que muitas coisas, né, e muitas formas de rezar, eu aprendi com a oficina de oração e vida. E posso dar esse testemunho que, de fato, né, eu já tive não só outros amigos, como também bispos que fizeram a experiência da oficina de oração, como isso também ajuda, não só na vida do leigo, mas na vida religiosa, né, na vida sacerdotal. Darcy, com certeza, testemunhos como esse você tem aos montes. Mas eu queria que você falasse um pouco das dificuldades que as pessoas costumam apresentar quando se propõem a esse caminho das oficinas de oração e como que ao longo do caminho essas dificuldades vão sendo superadas. Ok. É comum o padre Sidney comentou, vamos dizer, o tempo talvez seja um dos obstáculos, mas outro é realmente essa questão do silenciamento, de que a oficina, o próprio Frei fala, não Deus mergulha nessa confusão na tua cabeça e você acaba não entendendo nada, né? Então, parece que não está saindo bem. Mas esse é o ponto principal. Só um minutinho, Darcy. Eu vou refazer a pergunta. E nós temos condição de o problema do áudio, como é que é? Um ruído. É lá? Como é que é, gente? É lá? Então tá. Eu vou repetir a pergunta, Darcy, e você recomeça. Vamos lá. Tá bom. Darcy, o padre Sidney deixa esse testemunho muito bonito do caminho dele na experiência das oficinas de oração, inclusive das dificuldades. E quais são as dificuldades que as pessoas costumam apresentar nos encontros das oficinas de oração e como elas vão superando essas dificuldades ao longo do caminho? É isso aí. O problema maior, normalmente, que a gente percebe assim, é a quebra da própria rotina das pessoas e começarem um trabalho nesse campo, vamos dizer, de espiritualidade e principalmente o silenciamento, que não é comum, às vezes, na vida de cada um. Hoje, tantas coisas por aí que criam ruídos. Então, é uma das dificuldades. Eu, quando aplico a oficina, normalmente eu incentivo para que perseverem, pelo menos até a quarta sessão, e aí eles já criarão um hábito, uma rotina nova, e vão continuar, com certeza, acompanhando e se focando nessa caminhada, percebendo como as oficinas estão sendo úteis na sua vida para a convivência, a harmonia familiar e assim por diante. Então, as dificuldades são essas. Quem persevera na quarta, quinta sessão, normalmente vai até o final, com certeza. O início que se torna difícil. Engraçado que a gente pode comparar isso com várias coisas, né? Com
academia, com dieta, até que você cria o hábito, existe de fato uma dificuldade e exige um esforço, não é mágico. Agora, as pessoas também têm uma dificuldade no sentido da linguagem, das palavras que vão utilizar, e é muito importante que a própria experiência bíblica mostra isso. Na experiência do Antigo Testamento, Deus parece muito distante, é o Senhor, e Jesus nos ensina a chamar Ele de Pai. As pessoas hoje também apresentam essa dificuldade? Apresento, e você tem vários testemunhos dessa mudança, que esse Deus não é um Deus distante, Maria não é uma pessoa que está lá distante, não, está junto, está caminhando conosco, está nos ensinando, é o nosso companheiro de dia a dia, é amigo. Então é isso que leva, vamos dizer, você implantar no coração de cada oficinista, é esse Deus vivo, presente, e que não está te cobrando nada. Ele quer que você cresça e seja feliz na sua vida, um pouco mais feliz. Nunca a gente se torna feliz nem plenamente. Então, essa talvez seja uma das dificuldades. Mas quando supero esse início, é uma maravilha. Todos começam realmente a se empenhar. A oficina ela tem 3 partes. Vamos dizer, até a 6ª sessão, é você com você, para você reconhecer aonde você está em relação à fé, em relação à ternura de Deus, em relação a Nossa Senhora. Aí, depois a 8ª e a 9ª, é você e Jesus. E depois disso, da 10ª em diante, é você, Jesus e o outro. Então, fecha todo o circuito, vamos dizer, de como você convive neste mundo, sempre observando e estando atento. Como Jesus fazia? O que ele fazia? Como ele quer fazer no meu lugar? Principalmente a oração. Jesus não planejava. Deus estava com ele, onde ele ia, Deus providenciava, vamos dizer, uma situação onde ele pudesse aplicar esse amor de Deus, do Pai, para com o ser humano. Muito bonito. Jesus nos ensina a rezar não somente com as palavras, mas com o seu próprio testemunho. E uma oração que ela, digamos, é intimista, porque ela parte de mim, da minha relação com o Senhor, mas que também me leva aos outros, aos meus irmãos, minhas irmãs, a minha comunidade. Padre Sidney, na sua experiência até como pároco, como é que o senhor percebe os frutos dessa experiência na vida das pessoas? Até porque nós sabemos que normalmente são lideranças pastorais também que acabam aderindo à proposta das oficinas de oração. Como perceber os frutos dessa participação? Então, eu acredito assim, como trabalhei, né, e muitos da oficina de oração fazia parte das outras pastorais da paróquia, pude ver como que transformou de fato a vida, né? E grandes testemunhos que eu também pude ver, né? E nós sabemos que a oficina ela cura e liberta muitas pessoas, né? Já recebi vários testemunhos de pessoas que estavam com depressão, né? Pessoas que já tinham perdido o sentido da vida, né? Como conduzir a sua vida, como que elas se encontraram e se reencontraram pela oficina de oração. Porque como o Darcy disse, a oficina é muito mais do que uma oficina para nos ensinar a rezar, é uma prática que nos leva a o nome já diz, né, oração e vida, a transformar a nossa vida pelo poder da oração. Eu posso dar testemunho de quantas pessoas, né, transformaram as suas vidas por causa da oficina de oração. E como também essas pessoas se tornaram, né, que também é uma proposta da oficina, como se tornaram agentes no processo de evangelização. A experiência foi tão significativa e transformante na vida delas, na vida, né, pessoal de cada uma, que se tornam depois, né, membros ativos na vida da paróquia e na vida da comunidade. Os guias de oficina, por exemplo, não só aplicam, né, a oficina, mas o Frei também deixou uma riqueza muito bonita aos guias, que são as jornadas de evangelização. Então, normalmente, na vida da paróquia, a maioria dos retiros, dos momentos, né, com as pastorais, eu confiava, né, aos membros da oficina de oração, que vem, através também da jornada de evangelização, trazer uma riqueza muito grande à vida da igreja, né? Uma experiência muito bonita de vários temas, de fraternidade, né, de intimidade com Deus, né, de
de fato, desse encontro pessoal, quantas vezes da vida da paróquia, a vida da comunidade um pouco meio dividida, né? E como que o Frei deixou essa experiência tão bonita da jornada de evangelização, de trabalhar esses temas tão importantes de fraternidade, de respeito um com o outro, né? De amor, de carinho que devemos ter na vida da comunidade. Então, eu pude testemunhar, né, na minha experiência de 5 anos como pároco, lá em Paraíso, Tocantins, que lá do Tocantins foi o berço da oficina de oração, de lá que nasceu para todo o resto do estado, como que, de fato, a paróquia ela é muito rica e muito viva por contar por tantas pessoas que já fizeram a experiência da oficina de oração, porque, de fato, transformaram as suas vidas e se tornaram agentes de evangelização. Muitas vezes essa vida que já não tinha mais sentido, né, já não tinha muitas pessoas que ouviam o testemunho, nem tinha força mais para viver, ressignificaram as suas vidas pela oficina e se tornaram agentes na evangelização, percebendo o sentido da vida que está no servir, no doar, né? Assim como ensinou Jesus. Porque, irmão, a grande máxima da oficina de oração, acho que ela quer nos propor a isso, que a gente possa fazer essa experiência, é se perguntar sempre, né? O que Jesus faria no meu lugar? Acho que essa é a máxima da oficina de oração, e se a gente pensar bem essa pergunta, ela nos ajuda a viver muito melhor. Nos tira, de fato, da inércia, da acomodação, para se tornar protagonistas, porque Jesus fez isso, né? Uma sociedade inércia, muitas vezes, com tantas coisas, Jesus se tornou uma nova história, né? O protagonista. E a gente deve se perguntar sempre, né? O que Jesus faria no meu lugar? E a vida se ganha um novo sentido. Nossas causas se tornam maiores, nossa vida ganha um impulso que nos ajuda a perceber o valor verdadeiro da vida. Exatamente, bonito isso que o Padre Sidney nos lembra, porque essa pergunta que a gente deve se fazer, já que somos discípulos de Jesus, é a forma de respondermos hoje a nossa missão, não só na nossa família, não só na nossa igreja, mas na sociedade. O que Jesus faria, e eu devo oferecer essa resposta, ser essa presença no mundo de hoje. Darcy, como funciona a implantação das oficinas nas paróquias, nas comunidades? A gente sabe até que nesse tempo da pandemia há muitas restrições para fazer reuniões de grupos. Na nossa paróquia, por exemplo, nós tivemos que parar a implantação por conta das restrições da pandemia, mas normalmente como essa implantação acontece? Normalmente você inicia na paróquia, onde for, que não é só paróquia, onde você puder aplicar numa empresa, num condomínio, numa residência, numa escola, a oficina. E durante a oficina, normalmente o guia fica observando o oficinista, a sua atividade, vamos dizer, da participação e assim por diante. No final, ele convida para que participe de uma escola de formação que leva um ano nessa formação para ser enviado guia. Ao ser enviado guia, já não são muitas pessoas, então uma paróquia normalmente não dá para você montar uma local, um núcleo pelo menos. Normalmente na escola participam várias paróquias numa escola, que numa pode ter 12 futuros guias, e ali no envio delas formando então, no caso, um pequeno núcleo com 3 guias e para uma local, que ela já engloba todo o trabalho de oficinas, no mínimo 9 guias. Aí se designa uma equipe para conduzir esse grupo. Então, assim, ela não é implantada nas paróquias, ela tem um trabalho, é um serviço, não é uma pastoral, né? Então, normalmente, a nossa obediência é diretamente ao Vaticano, sempre com a autorização e a ciência, vamos dizer, do pároco de cada local que a gente trabalha, com certeza que o trabalho é para a igreja. Então, vamos dizer, nesse contexto, hoje, no mundo, 20 mil guias, mais ou menos, no Brasil já temos 1.000, e como aqui nós temos, são 4 níveis de governo, vamos dizer assim, vamos dizer, a local, até 15 guias, mais ou menos. Aí a nacional, até 150, 200 guias. E a zonal ideal é 2.500 guias. Como nós estamos em 5, para o ano que vai haver uma multiplicação. Então, o Brasil vai ser multiplicado por
3 zonais, para facilitar o trabalho. Entendeu? Então, essa implantação ela é feita gradativa, não é de uma hora para outra. Primeiro se aplica a oficina, depois se forma a escola e depois, então, vai formando o primeiro núcleo, vamos dizer assim, de governo, que é a coordenação local. Só para eu entender, então, por exemplo, alguém que está nos acompanhando numa cidade onde ainda não temos a presença da oficina de oração, ou o pároco, ou mesmo a própria pessoa, interessante, você falou até de uma empresa, mas que quer ter esse trabalho. Onde ela pode buscar informações? Normalmente, temos o site TOV Brasil, tem o trabalho, está tudo informatizado no nosso trabalho, e lá tem todas as orientações em todos os campos, aonde, contatos e tudo. Mas, normalmente é feito com guia, se tem ali perto, ou faz o contato, no caso, com a zonal, comigo, e eu encaminho, então, para a coordenação mais próxima. Como temos pedidos aqui de vários lugares do Brasil, e já estamos em processo. Na hora que a pandemia acabar, vamos atender esses locais, inclusive bispos pedindo, sacerdotes, e é assim que começa. Então, é incrível, vamos dizer assim, essa multiplicação tão rápida que só Deus, só pode fazer. E há 36 anos que ela está no Brasil, hoje nós estamos já em todos os estados do Brasil. Que maravilha. Muitas cidades ainda faltam ser atendidas por... Isso é normal, vai acontecendo com o tempo, né? Vamos só repetir, o site é tovbrasil.org.br. Exatamente. Exato. Isso aí. TOV porque é a sigla em espanhol, né? Isso, atende em espanhol o Tobio, que é o Padre Inácio Laranhaga. Exatamente. Bom, às vezes nós temos uma experiência com Deus que é incompleta, porque ela é formal, como aquele encontro que temos com alguém que a gente só sabe quem é, mas conhece superficialmente. Não podemos falar da pessoa com mais profundidade. Por isso, nós somos chamados a viver uma experiência mais forte com o Senhor, mais íntima, presencial, existencial. Eu diria uma experiência profunda e íntima, porque com certeza foi este o exemplo que Jesus nos deixou quando chamou o Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de Pai. E não devemos ter vergonha de falar com o nosso Pai, que é o nosso Criador, e nem mesmo de acolher os seus conselhos para que possamos caminhar nesse mundo conforme a vontade do Pai, que é o amor, que é a fraternidade, que é a paz, que nós construímos juntos como irmãos de fé. Eu agradeço o testemunho do Padre Sidney Martins, missionário redentorista, por seu testemunho de participação nas oficinas de oração, seu testemunho também de homem de oração em nossa comunidade. Obrigado, Padre Sidney, pela participação aqui na TV Pai Eterno. Obrigado, irmão Diego. Obrigado também ao Darcy Guerelos, coordenador da Zona Brasil das Oficinas de Oração e Vida, um grande trabalho de evangelização, de missão e que continue crescendo a serviço do Reino de Deus. Obrigado, Darcy. Obrigado ao Padre, a Diogo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.